Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, hoje com a presença do pré-candidato Dr. Genilson Leite. Segundo as histórias, eu não tenho acompanhado muito, mas vejo muita postagem de muitas pessoas dizendo que é o homem que está fazendo campanha com o pé no chão. Então, a população está almejando hoje, e uma das maiores preocupações que eu tenho hoje, Genilson, é agradecendo você aqui por a sua participação e dizer, hoje nós temos médico sobrando na política pré-candidato, né? O que você tem a falar primeiramente sobre isso, que nós vamos ficar sem médico, porque já falta e nós temos mais de 40 médicos disputando aí para deputado e você a governo. Candiro, são vários profissionais que hoje participam e consideram ser necessário do mundo da política, porque em última instância é na política que se tomam as principais decisões em relação aos rumos do país, aos rumos do Estado e ao rumo de qualquer cidade. Quando determinados segmentos da vida ou da sociedade deixam de participar, conhecendo os problemas que naquela área existe, quando elas deixam de participar da vida política, outros profissionais, estando na política, tomam as decisões que muitas vezes prejudicam, né, aquele segmento, como por exemplo no caso você falou a saúde, que é tão importante para a vida da população. Então, num país como o nosso, em que grande parte das pessoas às vezes entram na política pelos mais diferentes interesses e não os interesses do povo, é importante ter figuras também da saúde na política para poder ajudar a nossa população, tomando decisões importantes. Você sabe que um dos principais problemas hoje do estado do Acre é saúde pública. A gente está vendo aí o pronto-socorro como está. E quem é que está tomando a decisão? É o engenheiro civil, que o atual governo é engenheiro civil, né? Se tivesse outros profissionais da saúde, né, lá tomando as decisões, certamente estariam tomando as decisões que estavam favorecendo a população. E lhe digo, hoje 90% da população do Acre, mais de 90%, 92% da população do Acre depende da saúde pública. Quando isso não é bem gerenciado, a população se prejudica. Cheguei em Cruzeiro do Sul há uns dias atrás e uma senhora me disse, olha, o senhor é mesmo candidato a governador? Eu disse, sou. Estou pré-candidato ao governo. Ela disse, olha, se o senhor ganhar o governo, nos ajude a melhorar a saúde aqui em Cruzeiro do Sul, porque a gente que é pobre, dizia ela dessa maneira, o que a gente tem de mais precioso é a nossa saúde. Se a gente está com saúde, a gente derrama suor e ganha o nosso pão de cada dia. Se a gente adoece, a gente vai virar um peso para o Estado. Então, neste sentido, Candiru, eu estou muito tranquilo, até mesmo porque eu não, durante todo esse período que eu estou na política, eu não deixei de cuidar da saúde das pessoas. Pelo contrário, eu ajudei e muito, inclusive na pandemia, que foi um dos momentos mais críticos, eu me afastei ali do parlamento durante 90 dias e fui para dentro da UTI ajudar a nossa população. Genilson, quando você fala que quem cuida da saúde é um engenheiro civil, o engenheiro civil da qualidade, da espécie do nosso governador Gladys Cameli, ele não sabe de nada, porque os serviços que são feitos nas ruas de asfalto, inclusive eu fiz um vídeo agora que é uma porcaria. As obras que ele pinta, com 2 semanas está descascando. Então, quer dizer, ele não tem conhecimento disso, desse negócio de saúde, de obra. Eu não conheço hoje o nosso governador como uma excelência de respeito. Você vê hoje um hospital que foi inaugurado, o pronto-socorro, você vê que tem pavimento que não funciona, você como médico tem conhecimento. Eu não tenho coragem de entrar no pronto-socorro, já fui convidado, porque eu brigo com as pessoas, eu arengo, eu meto a mão em gente que vem, que nem fizeram comigo, agredindo, eu não vou. Então, tem muitas coisas que é melhor você não ir para poder recuar. Então, eu queria saber de você a respeito dessa mortalidade infantil que está acontecendo, inclusive teve pessoas transferidas de Rio Branco, diz que para Cruzeiro do Sul, saiu ontem uma matéria no jornal, da Record, se eu não me engano, aonde falava que foi revertido o quadro. Então, quer dizer, aqui está totalmente o que está acontecendo. Olha, Candiro, vou falar sobre este assunto, né, com a cautela que exige, porém vou voltar só um pouquinho na sua afirmação que nós temos muitas obras aqui no estado, que apesar de a gente ter no governo engenheiro civil, elas estão deixando muito a desejar. Você preste atenção à nossa BR-364, que eu cheguei ontem de madrugada, na verdade hoje de madrugada, daquela regional do Tramancaenvira, que é uma responsabilidade do governo federal, a BR-364.
Porém, por ela estar dentro do nosso estado e beneficiar sobretudo o cidadão acreano, o atual governador, com todas as coisas que tem a seu favor, a profissão, a tradição familiar, porque a tradição da família do governador atual é da construção civil. E de Cruzeiro do Sul, da ponta da linha. E que, inclusive, trabalham bem, né? A ter tido o presidente da República mais votado da história do Acre, com 70% dos votos, tinha 3 senadores da República ao seu favor, a maior parte dos deputados federais. O que é que esse homem ter feito? É para ele ter feito um estudo fotográfico na BR-364 e ter levado lá no presidente da República. No início do governo, ter dito, presidente, está aqui, ó, o senhor tirou 70% dos votos do Acre. Uma das nossas principais demandas do Estado para o nosso desenvolvimento chama-se BR-364. Ele fez isso? Não fez. O que está acontecendo hoje? A população está entrando aí na BR, quebrando carro, quebrando moto, quebrando caminhão, a acidente. BR toda esburacada, acidente, e agora o que vai acontecer é somente desculpas e mais desculpas. Porque um governo, você apresenta ele para a sociedade pelo trabalho que ele faz, não é pelo que você diz. E neste sentido, o atual governo tem deixado muito a desejar. Nós não temos visto o governo trabalhando. Nós temos visto o governo fazendo aquilo que a população espera. É muita briga, é muito debate, é muita confusão, é muita estratégia política e trabalho muito pouco, a população reclamando. Mas voltando para essa questão que você falou, relacionada à morte das crianças no pronto-socorro, tomar aqui um cafezinho do Candiru antes de... Meu bicho tá bom, e tá quem? Antes de mais nada, dizer que ali é uma demonstração do modelo governo Gladys. Né? O que está acontecendo hoje no pronto-socorro e na nossa saúde é uma demonstração da falta de condição desse governo de continuar cuidando dos problemas do Acre. Um governo, ele precisa entender que os problemas do povo são os seus problemas. Ele precisa entender que no estado que nem o nosso, que 90% da nossa população, mais de 90% é atendida pelo SUS, o SUS tem que estar bem preparado, bem equipado, bem organizado. E aí eu chegar no domingo de manhã, lá no PS, e entrar, conversar com o único pediatra que disse, olha, eu estou sozinho e as crianças estão com febre e está faltando dipirona. As crianças estão vomitando e não tem remédio para vômito. As crianças estão com falta de ar e não tem remédio para falta de ar. Você imagina um negócio desse? Que explicação isso tem, de qualquer que seja o governo, para justificar uma situação como essa? Não tem explicação. E quando nós estamos falando de criança, nós estamos falando do futuro do Estado. Nós estamos falando do futuro do Estado. E, para além disso, não adianta o governo utilizar algumas máximas que nem está utilizando, querendo desviar este assunto ou querendo tirar este assunto da discussão política no nosso Estado. Ele não tem direito e não pode utilizar esse artifício de tirar este assunto da discussão política do nosso Estado, porque a política serve para quê? Serve para dar resultados. E quando um político, que nem ele, que está com a chave do cofre da administração pública, permite com que isso aconteça, isso é responsabilidade de quem? Dele. Não adianta terceirizar também, porque é responsabilidade dele. Então, a Fundação Fiocruz avisou, disse, olha, gente, os quadros de síndromes respiratórias estão aumentando no nosso estado, no estado do Acre. Aí veio o doutor Guilherme lá, do Sindmed, e disse, olha, está aumentando os quadros respiratórios, eu atendo criança também. As crianças estão ficando com falta de ar, né? E avisou. E aí não tomaram as providências necessárias e você ouviu aquele áudio revelador da diretora do hospital, que demonstrava ali, né, a mais profunda angústia dela ao dizer que o que ela podia fazer era cruzar os braços e ver as águas passarem e ver as coisas acontecerem, porque já tinha falado com o secretário, com o governo há dias antes e as providências não foram tomadas. Então, quando as providências não estão tomadas, por quem tem a responsabilidade de tomar? É incompetência e responsabilidade. Mas, Genilson, você espera, como deputado estadual, fiscalizador e agora pré-candidato a governo, que aquela bomba atômica da Sensacre estoure um dia?
Olha, aquilo ali já está estourando, né? Isso aí já está estourando e certamente muitos outros problemas hão de ser demonstrados em função desse desgoverno. Se você der uma olhada, Candiru, esse governo atual, ele não teve tempo para cuidar dos problemas da população. Ele passou 4 anos brigando. 4 anos brigando e tirando gente, colocando gente, tirando gente, colocando gente. Parecia que era uma coisa bonita os jornais noticiários assim. Governador demite 10. Coloca 15. Coloca 15. Governador demite 15, coloca 20. Parece que era bonito. Ele nunca diminuiu, só aumenta. Só aumentar. Parece que era estratégia. Demitia 10 e nomeava 15. Então, assim, o que a gente vê neste governo é que ele perdeu as condições de continuar cuidando dos problemas do Estado. Né? Neste modelo de terceirizar a culpa e de substituir secretários, ele foi levando e chegou até aqui. O resultado disso é o que eu vi agora em Feijó. Eu estava em Feijó, fui lá, o hospital de Feijó, que o dinheiro está na conta faz tempo. Até agora não fizeram a licitação para a reforma do hospital de Feijó. Né? O setor de produção lá, que Feijó, a terra do açaí, né? Ao invés de a gente ter lá um bonito projeto da cultura do açaí, o Estado fomentando isso, o Estado fechou o escritório da CEPA. Estava atendendo num carro, não sei se está atendendo num carro e dentro de um galpão. O Biancozinho, pé da Cajaca, né? Então, assim, olha como é que o governo trata os problemas do povo, né? O governo trata os problemas do povo. Assim, onde é que nós vamos chegar? Como serão os próximos 4 anos? Não, se o Gladys se reeleger, se o Gladys conseguir se reeleger, é aquela velha história. Quem ficar até como deputado vai ter problema, porque vai atrasar o pagamento da Assembleia também. Porque eles levam tudo. Olha, eu costumo dizer que a população está esperando é um governo que tenha responsabilidade com os problemas do povo, que tenha determinação para trabalhar, que encare os problemas da população como se fossem os seus problemas, que seja capaz de sentar, planejar, discutir, avaliar se aquilo que estava planejado foi executado e a contento. A gente precisa de um governo programático, de resultados, porque os últimos 4 anos foi levando o nosso Estado para onde? Para baixo. E se a gente continuar assim, aumentarão os problemas da população. Você vê hoje já as instituições vivendo determinadas crises internas em função dessa ingerência do Estado, né? Dessa ingerência, aula que não começou ainda em escolas rurais, né? Falta transporte. Os alunos disseram, olha, a gente está comendo só bolacha e suco de groselha, né? E o homem anunciou 3 refeições. Acho que era o prato extra, né? O prato extra. E os meninos estão dizendo que estão comendo só bolacha e suco de groselha. Mas o prato extra teve, sabe quando? Quando levaram aquele sacolão subfaturado, foi o extra. Não foi ali. Então, Genilson, modificando um pouco aqui, o que você apresenta para o pequeno produtor, que é uma das classes mais sofridas no nosso estado por falta de BR, estrada, ramais, BR, para escoar. Até o rapaz esteve aqui, a gente mostrou um vídeo que as hidrovias também, só cortar umas madeiras, não corta, o cara bateu a canoa em um pau, perdeu tudo. Isso é um dos grandes problemas, dos gargalos do nosso estado, inclusive a educação rural, que tem onde o manhã andar na lama. Olha, Candiru, eu com o pé no chão vou trabalhar para o Estado retomar, a sua linha crescente de desenvolvimento. E é difícil o Estado retomar a linha crescente, ou seja, de desenvolvimento, se a gente não investir no setor produtivo. E aí não adianta querer inventar a roda. É você ver o que já está dando certo, o que já tem disponível, né, nesse setor da produção e implementar novas políticas para fazer isso crescer. Por exemplo, nós temos aquele negócio ali do café em Acrelândia e Mâncio Lima que estão dando muito certo e as famílias estão se beneficiando muito. Coco e melancia, que o Mâncio Lima também produz. Também. O que nós temos que fazer? Nós temos que construir políticas e programas para ampliar isso. Né? Essa é uma das coisas. Outra coisa, Dom Porquito, Acreaves, que são modelos de negócio que está dando certo. E por que está dando certo? Porque antes de plantar ou antes de criar, ele já tem o comércio garantido. Então a gente tem que fazer com que esses negócios aumentem e se expandam no nosso estado, porque a cadeia está fechada, ou seja, do plantio
a venda, da criação à comercialização. Quando isso acontece e você expande, você não vai deixar o produtor com o quê? Com as mãos, com os braços cruzados. Por quê? Porque ele sabe que está plantando para poder e vai ter onde vender. A compra da produção que eles deixaram de fazer, nós temos, olha, a merenda escolar consome um monte de item. Por que não comprar ou ampliar os que já estão sendo comprados para estimular o nosso pequeno produtor? Agora lá em Feijó, uma senhora me disse, doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu ganhar esse governo, o senhor volte a comprar nosso produto, porque nós estamos aqui na feirinha e a gente só está produzindo para trazer aqui para a feirinha, não dá para produzir mais porque o governo deixou de comprar a nossa produção, então a gente precisa fazer isso. Tem outra coisa, Candiru, que nós precisamos acreditar nela, que é a mecanização. Um Estado, ele só adquire uma contextualização produtiva sólida se ele aumentar o percentual de terra mecanizada. Se a gente continuar acreditando só no machado e na enxada, certamente a nossa produção vai ser baixa. Então, o que a gente faz nesse sentido? Nós temos que discutir a concessão de isenção de ICMS para aqueles que podem comprar máquina, para eles comprarem. O sujeito tem condição de comprar um trator, de forma direta, vamos isentar o ICMS. Será que a gente está perdendo esse ICMS? Não está, porque ele vai produzir mais e lá na frente a gente ganha o ICMS de volta. Quando a farinha dele passar lá na tucandeira, está lá o imposto. Está lá o imposto. E o sujeito que não tem condição de comprar um trator, um aradozinho, alguns implementos agrícolas, o Estado tem que ajudar, o Estado tem que ter uma patrulha de mecanização. Por quê? Porque se você consegue preparar aí 3 hectares para um produtor, sem querer achar, dizer, olha, nós vamos mecanizar a terra em todo o Estado. Não adianta você dizer isso. Você tem que organizar a produção de maneira que você identifique quais são os principais polos produtivos no entorno da cidade, e aí você entra com a mecanização para ajudar essas pessoas de baixa renda. O grande não. O grande ele já está fazendo a parte dele pelo Estado, ou seja, a turma do agronegócio está fazendo a sua parte pelo Estado, está plantando, produzindo renda, empregando, gerando ICMS quando vende um milho, quando vende a soja, quando vende... O que o Estado tem que fazer? O Estado não pode atrapalhar e onde puder dar mão, tem que dar mão. Mas aonde puder não meter, não meta. Exatamente. Então, assim, essa questão dos ramais, por exemplo. Essa questão dos ramais, nós temos que encontrar uma maneira de ajudar, melhorar de forma mais definitiva os principais ramais nas principais cidades. Quais são os principais ramais, por exemplo, de Tarauacá, de Feijó, de Brasileia, de Itaciolândia, os ramais centrais. O governo tem que fazer uma força-tarefa juntamente com o município e dizer, olha, vamos ter que dar uma melhorada e dar uma qualidade melhor a esse ramal. É dessa maneira que nós vamos melhorar o setor produtivo. Hoje, a agricultura e a pecuária no nosso estado, a pecuária, considerando criação de grandes e pequenos animais, ela só contribui com 8% da nossa economia, representa só 8% do produto interno bruto do nosso estado. Isso é muito pouco para o potencial que nós temos. Aí vem 7% a nossa indústria, o comércio 13% e o restante são os repasses federais. O que nós temos que fazer no nosso estado? Nós temos que fazer um planejamento a médio e longo prazo de crescimento de riqueza de dinheiro novo. O que é o dinheiro novo? É aquele que a gente produz aqui, não é aquele que a gente recebe de fora, não. Se o Estado não tiver condição de produzir a sua própria riqueza, nós estamos crescendo a nossa população, daqui a pouco o repasse que vem de fora se torna insustentável. Quando você é criança, os seus pais lhe sustentam. Quando você é jovem, você tem que começar a trabalhar, mas você paga metade das suas contas e sua família paga metade das suas contas. Só que quando você fica adulto, você tem que ter a capacidade de se sustentar. Andar só. Andar só, e é o que o nosso estado não tem feito ainda, andado só. Então, Vinícius, uma das coisas que eu vejo no Acre é assim, essa preocupação de trazer indústria, de trazer realmente aquelas pessoas que têm vontade de desenvolver. Eu ando muito e eu vi um dia desse, teve ali depois de Itapuã do Oeste, alagou. O governo mandou uma equipe do Acre para Rondônia para ir ajudar numa coisa que só lá o município de Ariquemes, Itapuã do Oeste e Porto Velho tem 10 vezes o equipamento que nós temos. Aí vai tirar uma equipe daqui para ajudar numa coisa que não tem nada a ver. Se fosse aqui na nossa parte, tudo bem.
mas para lá, aonde o progresso é diferente, o solo é melhor, e ele tira daqui para mandar para lá. Em compensação, nossos ramais, se o prefeito disser que fez uma reunião com você, fez com outro candidato, ele te manda tirar as máquinas. Olha, eu acho o seguinte, nós enquanto Estado, nós jamais devemos abrir mão de fazer parcerias, né, para poder ajudar. Eu acho que esse espírito de ser parceiro, ele é muito importante. Agora, para você ser parceiro, você tem que resolver primeiro os seus problemas. E quando você tira uma equipe daqui do Estado, né, para mandar para lá, sendo que nós estamos tendo um monte de demandas aqui, eu não vi essas equipes nas nossas enchentes aí, né, ajudando a nossa população, manda 2, 3 gato pingado para os municípios que alagaram agora na última enchente, lá, fazendo uma gestão de risco das coisas e tal, e fico lá e depois vão embora. Enfim, não vi essas máquinas nesses municípios. Aí para lá vai. E para lá vai. Então, isso é mais uma demonstração das ingerências e da falta de foco do governo que nós temos. Então, uma das coisas que me preocupa muito, também hoje, nós temos a castanha, nós temos o açaí, nós temos a farinha, nós temos a melancia, temos o café, e a industrialização dentro do nosso próprio estado para exportação é fraca. Você sabe que essa estrada do Peru aqui, se abrir realmente um comércio entre Acre e Peru, nós vamos ter dinheiro no nosso estado, mas ninguém vê o interesse. Tu já pensou tu passar 15 dias com a carreta ali? Candiru é assim. Nós precisamos entender que é necessário produzir em escala comercial, organizar, o Estado ajudar a organizar ou fazer a gestão das cadeias produtivas para as coisas avançarem. Por exemplo, o açaí. O açaí, no nosso estado, ele é um açaí eminentemente extrativista. O Acre ainda não tem açaí em escala comercial para poder induzir o nascimento de agroindústrias. Eu tive agora no Pará, fui visitar lá o Pará para conhecer as cadeias produtivas lá, e fui nas cadeias produtivas do açaí. Os caras estão plantando hectares, hectares e hectares e hectares de açaí, né? Não é pouco não, é um com 100, outro com 200, outros com 150. O que isso gera? Produção em escala comercial. Quando você produz a escala comercial, isso induz automaticamente o que? O nascimento da agroindústria. A agroindústria nascendo, ela vai fazer o que? Fazer a modificação do fruto para polpa, e aí depois ela joga dentro do comércio e aquece todas as cadeias, desde o setor primário, né, até a indústria, e depois vai para o comércio e o consumidor direto. Então o Acre, que por exemplo, Feijó, que é a terra do açaí, nós ainda estamos tomando açaí de Feijó todo da floresta, não tem açaí plantado em Feijó. Né? Como é que a gente quer falar de desenvolvimento econômico se nós não estamos nem pegando aquilo que é potencialidade nossa? Vai ter uma festa do açaí, né, bonita, né, e precisa ter, vai vir o Zezo, vai vir quem mais? O Thierry, né? E eu vou lá. Thierry, né? E eu vou lá. Agora, o açaí é todo extrativista. Porque vai vir de outro lugar que em agosto mesmo Feijó não produz. Pois é. Por que Feijó não tem 200 hectares de açaí, 300 hectares de açaí, né? Para poder dar, digamos, sustentação a essa festa. Isso é plano de governo, em parceria com a prefeitura. A gente não vê o governo fazendo isso, né? E é dessa maneira que eu penso em trabalhar um governo nosso, um governo programático, um governo que não olha só para o presente, mas olha para o futuro, daqui 10, 20 anos, como é que as coisas vão estar. Daqui, em 2030, nós vamos ter 1 milhão de habitantes no nosso estado, é mais saúde, é mais educação, é mais segurança que nós vamos precisar. Então é fundamental a gente pensar no crescimento econômico, porque não adianta pensar em crescimento social, desenvolvimento social, se não tem crescimento econômico. E esse crescimento econômico ele precisa ser um pouco horizontalizado, né? Ou seja, ele precisa ir alcançando os mais diferentes níveis, fazendo com que aqueles que têm muito continuem ganhando o seu, mas não pode deixar quem está lá na ponta de forma miserável, porque é só assim que nós vamos estar num estado com mais paz, mais educação, com mais tranquilidade, porque se a gente continua
se o Estado não intervém no sentido de criar as políticas públicas para que as pessoas aqui da ponta de baixo tenham condição de trabalhar e se sustentar, daqui o nosso Estado vai continuar remando para esse canto que está. Um monte de jovens presos, o Estado tem que sustentar aí, 8 mil presos que nós temos, em torno de 8 mil presos, sem trabalhar lá dentro, com a vida perdida, e a gente tendo que pagar isso, podendo estar investindo em escola, em educação e em saúde. Denilson, você tocou no assunto que eu já ia tocar, você adiantou o barco, mas vamos dar uma parada. O que você oferece no seu governo para segurança pública no Estado e para segurança na zona rural? Porque hoje, morar numa chácara, morar numa colônia, é um precipício, já tem até pirata. Os piratas roubam as castanhas dos produtores, entendeu? Já tem essa nova gestão aí de piratas que leva a isso. O que é que você realmente bota no seu plano de governo para esse tipo de coisa? Nós precisamos em primeiro lugar, compreender a origem de tudo, né? E a origem da violência está no desemprego, né? A origem do roubo está também no desemprego, às vezes na falta de caráter, né? Porque às vezes o cara tem condição e faz, e é um mau caráter e faz. Mas digamos, a regra não é essa, isso é um pouco a exceção. As pessoas, quando têm algum tipo de oportunidade, a maior parte delas, e o acreano é um sujeito trabalhador, ele vai e corre atrás da vida. Tanto é que nós temos aqui um monte, caravanas e mais caravanas indo para Santa Catarina tentar sobreviver lá, porque o Acre deixou de dar oportunidades. Então, na segurança, a gente precisa entender toda a cadeia que gera a violência. Pois bem, na questão da segurança direta, podemos dizer assim, nós não temos como abrir mão de melhorar as nossas tecnologias, de investir em novas tecnologias para poder frear a violência, para poder frear o assalto, o roubo, né? E para isso nós temos que investir em inteligência, a Polícia Civil tem que estar melhor equipada, nós temos que aumentar a nossa fiscalização por câmeras. Outro dia um delegado estava me dizendo que uma investigação que ele ia fazer em 3 meses, ele fez em um dia com um drone. Então, assim, a gente precisa investir mais nisso. Na nossa fronteira, nós temos que aumentar a nossa capacidade de enxergar quem entra e quem sai na nossa fronteira, utilizando as novas tecnologias, né? Então, nesse setor direto da segurança, a gente tem que fazer novos investimentos. Agora, você não acha e você não pode combater violência e achar que vai conseguir segurança para a população só com isso, porque senão nós vamos ficar no polo passivo, esperando as coisas acontecerem, né, para que a gente depois prenda. Porque o produto final da violência e do crime é mais um preso, ou 2 presos, ou 3 presos, ou 100 presos. Enquanto mais gente preso, mais comida, mais energia, mais policial. Então a gente não pode só esperar isso, a gente tem que investir também nas políticas que elas são fundamentais para o sujeito não chegar ao presídio, para que ele possa estar no seu cotidiano em algum espaço saudável. Ou ele está na escola, ou ele está na cultura, ou ele está no futebol, ou ele está em algum tipo de esporte, ou ele está no primeiro emprego, né? Se você cria esses espaços saudáveis de permanência do ser humano, ou ele está na igreja, né? Esses espaços saudáveis de permanência do ser humano, ele vai evitar ir para um caminho ruim. Então o Estado deixou de investir em cultura, o Estado deixou de investir em esporte, o Estado deixou de investir, né, na educação, até porque a gente está vendo aí os professores todos, né, insatisfeitos, porque depois de nós estarmos com uma inflação de 15%, o governador vai e dá 5,6% de reajuste para eles. Então, assim, nós precisamos investir mais nesses setores, porque eles são fundamentais para evitar a violência. Uma pergunta que as pessoas mandaram fazer, a gente compreendeu muito a nossa entrevista, porque quanto menor as pessoas assistem melhor, é sobre uma pergunta que eu fiz para o Marcos Alexandre. E você também é esquerda, e eu queria perguntar para você o seguinte: esse modelo de governar que Marcos Alexandre, PT governou, com a máquina inchada, hoje você vê o Gladys com o mesmo modelo, você vai optar mais por concurso ou vai continuar na mesmice de ter as pessoas no cabresto para ser obrigado a ser cabo eleitoral seu, esses cargos comissionados miseráveis, que não passa disso? Olha, Candiru, a questão do funcionário público, a gente precisa, quem está na gestão, compreender que um Estado que nem o nosso,
que, como eu falei aqui no início, 90% da nossa população depende de quê? Do serviço público. Ou da educação, né? São poucas as pessoas que têm condição de pagar a escola particular, ou da saúde, são poucas as pessoas que têm plano de saúde, ou da segurança. Então a gente tem que investir no funcionário público. E investir no funcionário público é buscar dentro das condições do Estado, não vou ser daqueles, né, temperamentais que vou dizer, vou fazer concurso tantos, não vou fazer isso. Tá no limite. Né? A gente tem que chegar lá para ver como é que dá para fazer. O nosso intuito é valorizar o servidor público, porque ele, né, bem valorizado e satisfeito, ele vai se empenhar, né, para poder melhorar os serviços públicos. Um servidor público que vai dar aula, ou que vai para o hospital, e sai de casa e diz, poxa vida, o que é que meu filho vai comer, quem é que vai levar meu filho para a escola, ele não vai trabalhar, né, com a alma, né? Ele vai estar com a preocupação, como é que está a retaguarda dele, ou seja, a família dele. Então a gente tem que buscar construir bons ambientes para o nosso servidor trabalhar, valorizá-lo, né? A gente tem que fazer concurso público para a gente ter quadros mais permanentes, né? Agora é óbvio, tudo dentro da condição em que o Estado puder. E eu estou fazendo alguns estudos, né? Estamos com a equipe econômica fazendo alguns estudos para a gente só dizer aquilo que dá para fazer. Eu não vou usar de artifício que nem foi usado pelo atual governador na gestão de assinar papéis, documentos, dizendo pode votar em mim todo mundo que está aqui assinado, eu vou chamar o cadastro de reserva. Eu não vou fazer isso. Eu acho que isso não é leal. Isso é crime. Isso pela lei, dentro da lei é crime, porque você está já comprando voto. Isso é crime. E aí isso passou a brancas nuvens aí, né? E acabou não configurando como você está aqui. Na verdade é crime. Eu não vou fazer isso. Agora, o que a população vai ter de mim? Vai ter um governador preocupado com os problemas da população, comprometido, que vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai trabalhar muito, lutando pelo desenvolvimento e pelo progresso do nosso Estado. Fazer também uma pergunta para a gente encerrar, a respeito da construção civil, Genilson. Você vai continuar com as atas, com as caronas, com a pilantragem do governo atual que está aí, que já veio lá do PT, ou você vai usar o modelo licitação? Olha, eu queria aproveitar a sua pergunta para mandar um recado, ou para deixar aqui um aviso aos nossos empresários da construção civil e também aos nossos comerciantes. Nós vamos fazer de tudo que for possível dentro da lei para priorizar o comerciante e o empresário acreano em detrimento do de fora. Nós entendemos que quando você valoriza o comerciante e o empresário acreano, o dinheiro vai circular aqui dentro em novos investimentos. Quando aqueles que estão lá fora ganham, né, o que ele vai fazer? Vai levar o lucro e os novos investimentos para lá. Então, tudo aquilo dentro da lei das possibilidades, sem ficar fazendo nenhum tipo de maracutaia, né, nós vamos fazer para valorizar e priorizar o investidor acreano, em detrimento dos de Manaus ou daqueles lá de fora. Gente, eu tive aqui batendo um papo no cafezinho com o Candiru, com o doutor Genilson, e queria abrir para ele fazer os agradecimentos. E está aberto para você fazer os seus agradecimentos, Genilson, da sua forma, do jeito que você quiser, porque quem manda aí é você. Obrigado, Candiru. Agradeço aqui o seu convite para a gente vir até aqui conversar um pouco sobre política, sobre os rumos do nosso Estado. Dizer que estou muito empenhado, a minha vida inteira como na política foi de buscar utilizar a política para servir as pessoas e não me servir da política. E se chegar a ser governador, espere um governador comprometido com a população, que enxerga o seu problema como um problema nosso, de governo. Irei, como disse já aqui, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para melhorar tanto a economia quanto o desenvolvimento social no nosso Estado. Um abraço a todos vocês. Pois é, gente, tivemos aqui com esse cara humilde, conheço o Genilson dos bastidores da política, dor e crítica também no Genilson, ele sabe disso. E espero que Genilson, depois que fechar as coligações, que nós não falamos sobre isso ainda, porque não é hora de falar, cada um tem seus problemas internos para resolver, e dizer um abraço aí à minha esposa que está lá, em Santa Catarina também, fomos embora, e dizer que eu sou acreano, torço por esse Estado.